E hoje eu queria compartilhar algo que é uma realidade que muitos de nós vivenciamos. Hoje eu quero falar um pouquinho, e se fôssemos, ou o tema que vamos dar para essa mensagem é transformando homens improváveis em discípulos excelentes. Essa ideia de nos tornarmos ou sermos discípulos excelentes é algo que Deus tem gritado no meu coração nesses dias. Se eu não me engano, eu acho que só esse ano é a terceira mensagem que eu prego falando a respeito de sermos excelentes. Porque se existe algo que Deus nos planejou, foi para dar certos e para sermos bons naquilo que Ele confiou a nós. E quando nós olhamos para a realidade da nossa vida, nós vamos ver Deus transformando a realidade de quem nós éramos, mostrando para nós o que Ele fez nas nossas vidas hoje e nos dando a oportunidade de viver coisas extraordinárias em Sua presença. Então eu quero te convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, Evangelho de Lucas, capítulo de número 6, verso de número 12. Lucas, capítulo de número 6, verso de número 12. Esse é o texto que nós vamos compartilhar. Muito obrigado. Essa é a versão que eu vou usar, a versão King James. Todos que acharam, digam amém. O texto diz assim: E aconteceu que naqueles dias ele subiu ao monte para orar. E ele passou a noite toda orando a Deus. E quando já era dia, ele chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também o deu o nome de apóstolos. E eles são Simão, a quem ele também chamou de Pedro, André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariotes, a quem também foi o traidor. Feche os seus olhos rapidamente. Senhor, nós queremos te agradecer nessa noite. Muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de estar nesse ambiente. E é tão bom, Senhor, quando viemos a este lugar, aqui nós encontramos com amigos, conversamos sobre a vida, desfrutamos da comunhão. O Senhor tem nos dado o privilégio de sermos igreja nesse ambiente. E tudo aquilo que fazemos neste lugar, Tu sabes da intenção do nosso coração, é para a glória do Teu nome, Senhor. E agora, mais uma vez, a Tua palavra há de ser ministrada, e a única intenção e pretensão do nosso coração é anunciar o Teu reino, as Tuas verdades e fazer o Teu nome ser glorificado. Que os nossos corações estejam prontos, que os nossos corações estejam preparados, Senhor, para receber a Tua palavra e que possamos sair daqui edificados para a glória do Senhor. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor mais uma vez. Bom, queridos, o texto ele é muito claro e direto. Jesus, ele, após passar as primeiras etapas daquilo que ele precisava viver para cumprir o seu ministério, ele começa um desafio que, aos olhos humanos, parece ser uma loucura. Jesus, ele escolhe 12 pessoas para lhe acompanhar, e o tema dessa mensagem tem muito a ver com quem nós somos e com as pessoas que Jesus escolheu. Porque diante da sociedade ali que vivia naquele tempo, as pessoas que Jesus escolheu eram pessoas totalmente descaracterizadas na lógica humana para a missão que estava a ser cumprida ou Jesus estava para estabelecer. De igual forma, é o que Deus fez na nossa vida. Quando nós nos deparamos, sabe,
com aquilo que nós vivemos do Senhor, com aquilo que nós fomos chamados para viver em Deus nesse tempo, uma das coisas que nós olhamos é para dentro de nós mesmos e nos deparamos com um plano de Deus de acordo com aquilo que a palavra nos revela. E a primeira ideia ou concepção que vem na nossa mente é que talvez nós não estamos habilitados para realizar essa missão tão grande. Eu gosto muito de uma frase que eu ouvi na conferência Paixão Contagiante, que diz assim: se você não carrega um chamado maior que você, você está longe da vontade de Deus. Porque Deus tem nos chamado a esse desafio de nos depararmos de fato com aquilo que Ele tem para as nossas vidas. É aquilo, irmãos. Todas as vezes que nos depararmos com aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida, nós sempre vamos nos encontrar em menor situação do que aquilo que Deus tem confiado a nós. Mas Deus, Ele sempre surpreendeu a humanidade, levantando homens em tempos específicos ou em situações específicas, totalmente contrário daquilo que era a expectativa humana. E Jesus, no momento de escolher os seus discípulos, não foi diferente. Se olharmos, avaliarmos de uma forma bem pontual a característica de cada um daqueles homens, irmãos, nós vamos ver que são homens totalmente desapropriados para a grandiosa e preciosa missão que eles viriam exercer no decorrer das suas vidas. Nós olhamos e deparamos com um homem chamado Pedro, aquele cara impulsivo, aquele cara que toma a iniciativa, mas logo após tomar as iniciativas, ele se atropela nas suas próprias decisões com muita vontade de fazer o bem. Mas apesar de ter um grande desejo de fazer um bem, é um cara que muitas das vezes toma decisões com boas intenções, mas toma as decisões erradas. Nós vamos ver no decorrer da história todos os relatos que Pedro viveu na sua jornada com Cristo. E eu não quero, frisar muito nisso aqui, até porque hoje eu estava comentando com a Lenice, uma das ideias que eu tinha dentro da mensagem era trabalhar um pouco da realidade de Pedro, mas terça-feira a Lenice veio aqui e esquadrinhou a vida de Pedro toda para a gente. Então, hoje eu quero pegar no âmbito geral e trazer a realidade do que Jesus fez na vida desses homens e o que Deus tem para fazer na nossa vida. Quando nós olhamos para João e seu irmão, nós vamos ver no início da jornada, dois homens totalmente tendenciosos, homens que estavam andando junto com Deus, com Cristo na sua jornada, mas havia uma pretensão no seu coração. Nessa jornada com Cristo também tinha aquele que era o sincerão. Ele falava o que achava. Em algumas ocasiões ele nem acreditava naquilo que Cristo poderia fazer. Nós vamos ver aquele que era o inimigo da sociedade, aquele que o povo judeu odiava porque ele trabalhava para o Império Romano. Mateus era esse homem. E nós vamos ver aquele que talvez tinha uma das melhores qualificações para o cargo que estava exercendo, mas ainda assim nós o conhecemos como traidor. Essa era a galera que andava com Jesus. E se formos analisar alguns pontos da vida de alguns outros, nós vamos ver que eram homens totalmente improváveis de realizar a missão que hoje nós sabemos que eles cumpriram. Mas a Bíblia, ela é surpreendente em mostrar como Deus, ele sempre trabalhou dessa forma. E na verdade, Cristo, ele quebrou todo o protocolo das lógicas humanas na escolha de cada um dos seus discípulos. E quando nós olhamos para a realidade da nossa vida, Deus quebrou o protocolo das lógicas humanas. Quando Ele olhou para nós e vestiu, Ele viu crédito, Ele viu algo precioso em nossas vidas, a qual muitos de nós até mesmo não conseguíamos enxergar. Se você for fazer uma autoanálise da sua vida nesse momento, e você se perguntar, quem era você antes de conhecer a Cristo? Eu tenho a certeza que muitos de nós
faríamos a seguinte colocação: se eu não tivesse conhecido Cristo no meio do caminho, da jornada da minha vida, eu nem estaria aqui. Quantos aqui, irmãos, era da treta? Quantos aqui eram do caô? Quantos aqui, sabe, era da confusão, como dizem por aí, da vida louca? Quantos aí, se Cristo não tivesse lhe resgatado, já teria ido de arrasta, né? Nós sabemos da realidade. Quantos que estão aqui nessa noite, nós sabemos da história. Quando vemos o que Deus fez na vida de cada uma dessas pessoas, a frase ou a palavra que vem nas nossas mentes é: quem diria? Quem diria que você estaria aqui hoje? É assim, irmãos. Deus faz dessa forma. Ele nos surpreende. E nessa noite eu queria pontuar, sabe? Eu queria pontuar 5 características que vai nos fazer sermos de fato esses improváveis, que vai nos tirar dessa característica, sabe? Que vai tratar coisas em nossas vidas e vai nos levar a esse ponto aonde Deus acredita e sabe que nós podemos chegar, que é de sermos discípulos excelentes. Eu não sei, queridos, nesse tempo nós temos vivido tempo de desafios. E a galera da minha linha de discipulado, uma das coisas que eu tenho trabalhado com eles nesse tempo é desafiá-los. Eu aprendi em Belo Horizonte que a gente não pode ter medo de desafiar. E é aquilo, irmãos. Eu saí de lá, vim para casa desafiado. E que eu sou daquela linha de que eu não quero justiça, eu quero vingança. Então eu cheguei aqui desafiando todo mundo. Brincadeiras à parte. Mas nós entendemos que a partir do momento em que nós somos desafiados, nós temos 2 tendências. Ou nos afundarmos na vida que nós estamos levando, ou nos tornarmos melhores. Mas eu tenho a certeza que eu e você viemos aqui e estamos caminhando com Cristo para nos tornarmos discípulos excelentes. Amém, irmãos? Então, a primeira coisa que nós precisamos compreender para sermos discípulos excelentes é aceitar o chamado. Aceitar o chamado. Aceite ser chamado. Sabe por quê, querido? É essa realidade que nós vamos enfrentar. O chamado de Deus é algo que não vai exigir muito de nós, ele vai exigir tudo. E nos aproximarmos de Deus é algo desafiador, porque você vai ter que, a partir daquele momento, abrir mão dos seus desejos e das suas paixões, das suas características que você desenvolveu no decorrer da sua vida, para agora agradar e viver uma vida que faça com que o nome do Senhor seja glorificado através das suas decisões e ações. E o que é interessante é que, para que o nome de Deus seja glorificado e as pessoas vejam a verdade de Cristo em nós, nós vamos precisar morrer para as nossas vontades. Então esse é um dos primeiros desafios, é aceitar quando formos chamados. Eu já disse aqui, se eu não me engano, acho que foi na última mensagem que eu preguei, uma das coisas que me apavorou logo no início da caminhada foi o arrependimento pela decisão que eu tomei, gente. Porque você imagina, irmão, você leva uma vida no padrão Zeca Pagodinho. E aí agora você toma uma decisão de caminhar com Cristo, e agora muitas das coisas, ou quase tudo que você fazia, você não vai fazer mais. Tudo porque você está disposto ou desejoso de agradar o Senhor. Então, aceitar quando formos chamados é um desafio. E todos esses homens, apesar de ver o desafio, apesar de compreender que a instrução de Cristo para as suas vidas ser desafiadoras, eles aceitaram o chamado de Deus e por isso continuaram avançando. Segundo ponto que nós precisamos compreender na jornada para nos tornarmos discípulos excelentes é que precisamos mudar a nossa mentalidade, porque às vezes nós aceitamos o chamado pelo benefício daquilo que nós podemos obter em nos aproximar de Deus. E é aquele chamado jogo de interesse.
Eu vou agradar ao Senhor, porque se eu agrado Ele, Ele vai atender aos meus pedidos, vai atender os meus desejos, vai satisfazer as minhas vontades. E aí, irmãos, a vida vira, sabe, o país das maravilhas. Mas precisamos entender que a jornada do discípulo excelente, ela não está pautada no evangelho onde Deus vai satisfazer as nossas vontades. Ela está pautada em viver um evangelho onde a nossa mentalidade precisa ser mudada para vivermos um evangelho pleno, genuíno e verdadeiro. Andar com Deus exige mudanças para acontecer melhorias. E não é melhoria na condição a qual você vive, mas é melhoria na situação a qual você está vivendo. É aquilo, irmãos. A primeira proposta que o Evangelho traz para nós não é Deus mudar a nossa condição, é Deus mudar a situação que nós estamos. Por isso que precisamos entender que se aproximar de Deus e ir na jornada de nos tornarmos discípulos excelentes, precisamos viver uma metanoia. E é por isso que o apóstolo Paulo instrui na sua carta aos Romanos. É um texto que eu sou encantado, porque quando isso aqui é mudado e transformado, irmãos, o ambiente à nossa volta também pode ser mudado e transformado. E quando nós nos aproximamos de Cristo com a mentalidade transformada, entendendo quem Ele é e não apenas encantado por aquilo que Ele pode nos dar, irmãos, aí a nossa vida começa a seguir o rumo certo e trilhar em direção ao que Deus tem para as nossas vidas. Os nossos interesses precisam ser mudados, mas eles só serão mudados quando a nossa mentalidade também for mudada. Jesus fez com que 12 homens estivessem mais preocupados em se tornar semelhantes a Ele do que ser abençoado por aquilo que Ele podia dar. Quando você tem a sua mentalidade mudada, irmãos, os desafios aparecem, os discursos mudam, porque Deus quer ver a cada um de nós melhorando. Mas isso não vai nos distanciar do Senhor, porque o nosso interesse não está mais no milagre, mas o nosso interesse está em ser semelhante a quem Ele é. E por sermos semelhante a quem Ele é, nós nos apropriamos, tomamos posse de tudo aquilo que Ele tem. É viver uma jornada correta no Evangelho. É por isso que hoje muitos andam perdidos, porque eles correm atrás e fazem barganhas com líderes e não com Deus, para terem tudo aquilo que já é seu. Mas isso tudo acontece porque a mentalidade ainda não foi transformada ou impactada pelo poder do Evangelho. E precisamos, querido, desse tempo para nos tornarmos discípulos excelentes, termos a nossa mentalidade transformada. Terceiro ponto, precisamos andar em obediência. Porque, queridos, entenda, é um segmento. O Senhor nos chama, nos leva a um nível de compreensão daquilo que Ele tem para fazer através das nossas vidas. Éramos improváveis. E a verdade é que a Bíblia diz a nosso respeito, irmãos, que éramos miseráveis. A nossa condição era uma condição deplorável. Mas Deus nos trouxe para si e agora nós estamos nos aprimorando, nos aperfeiçoando mediante a aproximação que nós temos com Ele a partir do momento em que nos permitimos nos desenvolver de acordo com o que Ele tem para as nossas vidas. E o terceiro ponto é: ande em obediência. Obediência é a chave que abre a porta do sucesso no reino de Deus. Entenda, irmãos, é sucesso no reino de Deus. Porque essa palavra sucesso, durante muito tempo, ela foi associada a conquistar posses, a ter tudo, a se tornar uma celebridade. Para os mais antigos, o sucesso da vida era no mínimo, para as meninas ser uma Paquita da Xuxa. Quantos aqui são dessa época?
Ninguém é dessa época não, né? Todo mundo eu gosto desse momento em que todo mundo quer bancar dos novinhos. Tem um montão aqui que teve o sonho de ser Paquita da Xuxa. Teve sim. Não adianta. O quê? Pula essa. Posso pular? Eu toquei na ferida de alguns, eu percebi isso. Mas esse era o ápice do sucesso para a vida de alguns, né? Quantos meninos aqui não olhavam aí para a época do Ronaldinho e treinavam em casa? Meu sonho é ser igual o Ronaldinho, meu sonho é ser igual o Ronaldo Fenômeno. Alguns sonham até hoje a ser igual o Neymar, mas o impressionante é, a gente dificilmente sonha em ser igual a Cristo. Pronto, falei, tô leve. Mas precisamos andar em obediência. E andar em obediência é a chave para o sucesso no reino de Deus. A vida de muitos homens foram decisivas dessa forma, porque eles decidiram obedecer a Deus. E eles saíram da galeria ou de uma posição de serem apenas improváveis para a situação a qual Deus os colocou e marcou a história do seu tempo e da sua geração. Noé poderia ser qualquer um, irmãos, mas ele decidiu ouvir a voz de Deus. E veio uma forte chuva. E por ser obediente a Deus, ele recebeu estratégia e compreensão daquilo que precisava ser feito para salvar toda a sua casa e toda a sua família. Abraão decidiu ouvir a voz de Deus, e ele se tornou um pai de uma grande nação, mesmo com a improbabilidade de ser velho e ter uma mulher estéril. Davi decidiu ser obediente a Deus, e por mais que tivesse os seus tropeços, é um homem que se torna uma referência para nós e andou num nível de obediência e de adoração tão intenso que hoje é reconhecido como um homem segundo o coração de Deus. Os 12 discípulos, eles decidiram, com mais um grupo de pessoas, decidiram obedecer o chamado e a ordem de Cristo, e eles impactaram o mundo pregando o evangelho, querido. Então, nós entendemos através da vida desses homens, nós entendemos através da vida dos discípulos que a obediência, ela é uma chave que nos faz romper sobre a realidade de quem nós éramos sem Cristo e daquilo que nós podemos viver com Ele agora nesse tempo. E se obedecermos e se cumprirmos o chamado de Deus e se sermos de fato fiéis ao que Ele tem nos chamado para viver nesse tempo, irmãos, como dizem por aí, esquece. Uma das coisas que impacta o meu coração, irmãos, é que 120 pessoas foram cheias do Espírito Santo ao obedecer uma ordem de Jesus e eles impactaram o mundo. Eu fico pensando, irmãos, imagine se nós obedecermos ao Senhor de todo o nosso coração, o que é queimados para a gente. Por isso Deus está nos encaminhando a este lugar, para nos tornarmos discípulos excelentes, porque Deus quer impactar o mundo nesse tempo. Lá atrás, Deus precisava impactar o mundo, querido, e Ele usou 120 pessoas cheias do Espírito Santo. E nesse tempo, Deus quer continuar impactando o mundo através da igreja. E o que Deus está perguntando nessa noite é: será que eu posso contar com a Embarque no bairro São Simão? Será que eu posso contar com você que mora no Fanchen, sabe? Você que mora aqui em São Simão, você que mora ali na Pedreira, você que mora no Jardim da Fonte, seja em qualquer lugar. Deus quer contar com pessoas que vivem uma vida de obediência para promover transformação nesse tempo. Mas esse é o segmento para aqueles que desejam se tornar discípulos excelentes. Então, primeiro ponto, aceite ser chamado. Segundo, mude a sua mentalidade. E terceiro, ande em obediência. A obediência é a chave que abre a porta do sucesso no reino de Deus.
Os discípulos saíram de homens improváveis para impactar o mundo pelo poder do Evangelho, porque decidiram obedecer a uma ordem dada por Cristo. Quarto ponto: receba o poder do alto. Uma das características desses homens, e o que foi fundamental para as suas vidas, foi que, nas suas jornadas, eles passaram por todos esses processos. Eles viveram todos os desafios que precisavam ser vividos. E eu acredito, irmãos, que foi experiências extraordinárias que eles viveram. Porque para pensar, Jesus começa a treinar, capacitar, habilitar aqueles homens. E o que Jesus estava fazendo era tão fantástico que nós olhamos e, a partir de João, no capítulo de número 13, Judas já não estava mais ali junto com eles, porque já havia saído para cumprir aquilo que já havia estabelecido no seu coração. Mas você para pensar, irmãos, o ensinamento, a instrução, a capacitação de Cristo era tão intensa que quando Jesus envia os discípulos de 2 em 2 para irem nas cidades e coisas extraordinárias acontecem, Judas estava lá. Judas participou, querido. Mas isso nos leva a entender, querido, que essa jornada, para nos tornarmos discípulos excelentes, precisa ser uma jornada de aproximação com Deus em todo o tempo. Porque o dia em que nós nos distanciarmos da mesa, podemos perder todas as instruções que nos levará à vida eterna. Judas perdeu uma porção que apenas os 11 ouviram. Eu acredito que se Judas ele tivesse até proposto no seu coração trair o Senhor, mas ele tivesse ouvido o que está relatado lá em João 14, não se turbe o vosso coração, creia em Deus, creia também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas. Eu costumo dizer, irmãos, que Pedro vacilou com Cristo mais do que Judas, porque Judas nunca se comprometeu em estar com Cristo até o final. Agora o Pedro não, ele bateu no peito e falou: "Tamo junto até o final, de mãos dadas na missão." Mas quando foi colocado ao desafio, ele negou, e não foi uma, não foi duas, foram 3 vezes. Mas, mesmo negando, Pedro entendeu que tudo aquilo que ele havia aprendido na jornada, e no momento de receber a instrução que levaria à eternidade, Pedro estava lá. E talvez foi por esse motivo e por essa razão. Então imagine, irmãos, para Pedro ainda foi mais constrangedor, porque quando Jesus estava sendo levado, o olhar dos dois cruza um com o outro. Eu acredito que se Pedro tivesse permitido se perder, Judas se enforcou. Pedro iria pular no primeiro precipício que ele encontrar. Pedro iria pular no primeiro precipício, porque imagine, irmãos, imagine, às vezes eu fico pensando como deve ter sido a intensidade daquele olhar. É como se eu virasse para alguém e falasse assim: ó, estou contigo até o final, no que tu precisar, nós estamos juntos. Se for preciso morrer por você, eu estou disposto a morrer. Sabe, se for preciso enfrentar qualquer desafio, estou lá junto contigo. E na hora que a chapa esquenta, o couro come, ó. Essa foi a realidade do que Pedro viveu. Mas Pedro recebeu instruções que encaminhava a eternidade, encaminhava aqueles homens improváveis à eternidade. E vamos lá para o 4º ponto, eu já até saí aqui do script, mas vamos voltar. Receba o poder do alto. Após uma jornada de desafios e uma vida de obediência, Jesus dá uma ordem para aqueles homens: permaneçam em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E aí, irmãos, aqueles homens decidiram ser obedientes e eles foram agora municiados, capacitados, empoderados
para realizar algo que fugia da lógica humana. Eu fico imaginando, irmãos, quem conheceu aqueles homens, sabe? Quem foi criado junto, quem conhecia e sabia que Pedro era um cara bruto, quem conheceu Tiago e João e sabia que aqueles caras eram caras que só pensavam em si mesmo. Às vezes foge da nossa compreensão, porque ouvimos falar muito de João como o discípulo do amor, o discípulo amado. Mas, irmãos, para você ver a proximidade com Cristo e permitir com que a caminhada com Ele nos torne discípulos excelentes, é capaz de mudar a característica. Por isso, irmãos, que eu e você estamos aqui. Já era para o nosso CPF ser cancelado. Mas aprove ao Senhor derramar graça, bondade e misericórdia para que eu e você estivéssemos aqui nesse tempo. E receberam um poder, querido, por causa de uma ordem que foi dada, e eles decidiram ser obedientes. E por serem obedientes, uma promessa foi cumprida, e foi cumprida na vida daqueles homens que decidiram ser obedientes. Uma das promessas que se alinham com o que eles viveram foi o que foi relatado através do profeta Joel, que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E viver o dia de Pentecoste foi algo fenomenal, querido, e que eu acredito que marcou a história. Porque imagine, irmãos, a vida daqueles homens nunca mais foram a mesma. Talvez aqueles 120 por onde eles passavam, irmãos, eles se tornaram as estrelas do seu tempo. Porque imagine, irmãos, está passando lá o seu Roberval. Tem algum Roberval aqui? Eu gosto de analisar o nome que não tenha no ambiente para ninguém achar que é algo contra. Tem algum Roberval aqui? Não, tem Roberval não. O seu Roberval estava lá no dia de Pentecoste. Talvez o seu Roberval não era reconhecido por ninguém, ele só decidiu obedecer a Cristo. Então, querido, a partir daquele dia, todo mundo que passava e viu o seu Roberval, rapaz, seu Roberval, você conhece ele? Seu Roberval, não tem aquele dia que foram vistas línguas repartidas como de fogo? Que aquelas pessoas foram cheias do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas? Vocês não sabem, não? Seu Roberval estava lá. A vida desses homens foram transformadas. Ser revestido de poder na jornada de se tornar um discípulo excelente é algo fundamental, querido. Porque a unção do Senhor, ela tem o poder de nos caracterizar de acordo com aquilo que Cristo estabeleceu no seu coração e com aquilo que Deus nos gerou e nos chamou para cumprirmos nesse tempo. Nunca, 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 nunca que iriam pensar que Pedro seria um dos protagonistas do grande avivamento que iria impactar o mundo. Nunca, querido, nunca, nunca. Porque Pedro era totalmente improvável na história da humanidade para que isso pudesse acontecer. E aqui, irmãos, Deus quis fazer um impacto no mundo, no meio da cidade de Jerusalém daquele tempo. E Ele usou homens improváveis, e Deus quer impactar a cidade de Queimados, o Rio de Janeiro, o Brasil, através de alguém. Sabe, talvez o discípulo excelente que vai começar esse avivamento esteja aqui no bairro São Simão, esteja aqui congregando na Embarque. O que nós precisamos entender é que Deus está contando com homens e mulheres que aceitam o chamado, que permitem com que a sua mente sejam transformadas, que vivam uma vida de obediência e que recebem poder do alto para impactar o mundo pelo poder do Evangelho nesse tempo. E Deus está contando com alguém. Se Ele precisar de alguém disponível nesse tempo, eu estou aqui. Eu espero que você também esteja comigo. Porque Deus está fazendo, e eu acredito que Deus vai começar a fazer com mais intensidade. A partir do momento em que nós, estivermos disponíveis para Deus e cheios do Espírito Santo. Porque, irmãos, o poder do Espírito Santo tem o poder de contagiar. Mesmo em dias difíceis e dias de dores. Sabe por quê, queridos? Eles receberam o poder do Espírito, eles receberam o poder do alto, mas ao invés das coisas melhorarem, ao invés das coisas se tornarem melhor,
No cenário, a única coisa que nós vamos ver de mais atrativo foi a união, a unidade que passou a se ter no meio da igreja. Mas logo depois inicia-se uma perseguição, irmãos. E eles poderiam se questionar, ou poderiam até mesmo usar desse poder recebido para tentar combater de alguma forma aquilo que eles estavam sofrendo. Mas não, irmãos. Eles estavam dispostos, estavam sobre uma missão. E qual era a missão? Se tornar discípulos excelentes. Sabe o que representa se tornar um discípulo excelente, irmãos? É refletir a glória de Deus com maestria. É refletir a glória de Deus de uma forma verdadeira. É não ser apenas uma referência aqui no ambiente do sagrado, mas ser um discípulo excelente é entender que Deus vai te usar em qualquer lugar, porque Jesus não fazia acepção de pessoas e nem acepção de lugares. Todo lugar onde Jesus estava, ele era uma referência, um modelo do amor do Pai que estava sendo manifestado na terra. E se nós somos discípulos excelentes, precisamos reproduzir esse amor, esse chamado, esse carinho, essa vocação, esse impacto que o mundo precisa receber da mesma forma. O mundo nunca mais foi o mesmo, depois que 120 homens e mulheres obedientes receberam do alto o poder do Espírito. Quinto e último ponto. Todo discípulo excelente precisa entender que o seu chamado e a sua missão é impactar o mundo ou o lugar onde Deus te implantar de alguma forma. Impactar de que forma, irmãos? Sendo fiel e leal ao chamado que Deus tem para a sua vida. Sabe por quê? Enquanto havia uma pequena dúvida no coração dos discípulos, eles cometeram deslices e falhas. E nós também estamos sujeitos a cometer. Mas sabe o que acontece? Depois que eles foram cheios do poder do alto, irmãos. O Pedro, que negou 3 vezes. O Pedro que, no seu momento de desvio do chamado, se desviou e ainda levou alguns junto com ele. É o mesmo Pedro que agora, cheio do Espírito Santo, prega a sua primeira mensagem de forma, surpreendente, de forma repentina. E agora a igreja começa a se desenvolver e crescer de uma forma extraordinária. Porque aqueles homens entenderam a preciosidade do chamado que eles tiveram de Cristo e estavam decididos a impactar o mundo. E eu acredito que esse é o sentimento que precisa estar no nosso coração, irmãos. Às vezes, quando nós vamos ver Atos dos Apóstolos, é algo que nos constrange. Porque para pensar, irmãos, o povo acaba de viver um avivamento e logo em seguida vem uma perseguição. Eles poderiam voltar atrás, eles poderiam retroceder, eles poderiam abrir mão daquilo que eles estavam iniciando, irmãos, mas eles estavam tão convictos daquilo que eles estavam fazendo, que Atos vai dizer que em meio à perseguição, em meio às dificuldades, até os que iam dispersos, eles iam pregando o Evangelho. Sabe o que é isso, irmãos? É entender que recebeu uma unção sobre a sua vida e que essa unção não é algo que vai ser perdido em nós, mas é algo que nós vamos estar dispostos a gastar a nossa vida para que alguém seja tocado, impactado através do que Deus está fazendo no nosso coração. É deixar de ser indiferente, com aquele que está lá fora perdido. É entender que você estava numa condição de alguém improvável, ninguém dava nada por você, andávamos como miserável, a nossa condição era de ovelhas perdidas, ovelhas desgarradas, andávamos distantes, éramos inimigos de Deus. E Ele nos deu o privilégio de recebermos o chamado, ter a nossa mentalidade mudada, vivermos uma vida de obediência, sermos revestidos do poder do alto. E agora, irmãos, aqueles que há algum tempo eram improváveis, assim como eu, como você, têm a capacidade de, cheios do Espírito Santo, impactar o mundo. Tem noção do que é isso, irmãos? Tem noção do que é isso? De que se você decidir viver uma vida cheia do Espírito, nesse tempo, Deus pode trazer revelações ao seu coração que nem a NASA teve ainda, irmãos.
Você tem noção de que se você viver uma vida de obediência a Deus, sabe, cheia de temor e de devoção, Deus pode te usar para curar pessoas de enfermidade que a ciência ainda não descobriu a cura? A igreja perdeu a concepção e a percepção da sua capacidade do que ela pode viver cheia de Deus aqui na terra. Irmãos, por isso precisamos voltar ao que Deus nos chamou para ser e entendermos que Deus não nos chamou para sermos qualquer um. Ele nos chamou para sermos discípulos excelentes. Discípulos excelentes é discípulos bons. Discípulos excelentes são discípulos que correspondem e que mandam uma resposta para os céus daquilo que Deus confiou a nós antes que fôssemos gerados no ventre da nossa mãe. Mas, perdoa-nos, mas essa é a realidade que muitos de nós vivemos. Com o decorrer do tempo, perdemos a concepção e a percepção de quem nós éramos. E hoje, o que tem triunfado no nosso meio é um evangelho onde prega-se que nós somos dignos. De que Deus precisa trazer a nossa vitória. Mas o discípulo excelente, ele entende a preciosidade do que é ser usado por Deus. Ele declara como nós declaramos aqui, irmãos. Olha para quem você era e olha para o que Deus fez na sua vida. Olha para a sua condição, para o estado em que você estava, para que nós estávamos. E olha o que Deus fez na nossa vida. Por isso não tem como ouvir ou declarar uma canção como essa. Como dizer não para o seu chamado? Como dizer não para algo que é muito maior do que eu, irmãos? Como dizer não para algo que vai além daquilo que nós somos? Como dizer não, irmãos? Como dizer não? Mas Deus, nesse tempo, tem nos chamado para sermos discípulos excelentes. E aí 5 características de quem decide ser um discípulo excelente é: aceita o chamado, permite ter a sua mentalidade transformada, anda em obediência ao Senhor, é revestido de poder do alto e usa desse poder para impactar o mundo. Mas tudo isso porque entendeu que Deus nos tirou da onde nós estávamos e nos levou a este lugar para nos tornarmos com Ele participante daquilo que Ele está fazendo na terra nesse tempo.